distorcem a razão, mantendo uma psicosfera doentia. Quando se ver envolvido pelo clima das conversações prejudiciais, muda de assunto, propõe tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo, que devem ceder espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. As conversas que têm pouco valor envenenam aqueles que as sustentam, enquanto rebaixam vidas outras que padecem constrangimentos e vivem situações difíceis, buscando superá-las às custas de muito sacrifício. Seja a sua a palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Introduza comentários respeitosos e eduque os que com você compartilham as palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. Você é livre para imprimir na sua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejar conviver. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia universal. Submetido à ordem da ação, que desencadeia reações correspondentes, você é aquilo que fizer de si mesmo, movimentando-se no rumo que escolher. Há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, sendo pessimistas todo o tempo e pretendendo receber atenção a partir de sofrimentos que criam psiquicamente. Ao lado de outras que chantageiam os afetos mediante a adoção de sofrimentos irreais, estabelecem como metas a conquista de atenções e carinhos que lhes são sempre insuficientes. Ninguém se sente bem ao lado de criaturas que escolhem o sofrimento como uma falsa solução para seus conflitos existenciais. Esse mal-estar emocional termina por produzir amizades falsas, situações constrangedoras, mais insegurança. Você pode e deve ser feliz. É sua escolha. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. Mas a vida renova-se a cada momento. Situações angustiantes alteram-se para melhor, à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente se vestem de sol. Não transforme incidentes pequenos, coisas e ocorrências corriqueiras, em tragédias. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, faça uma avaliação honesta da sua existência, sem consciência de culpa, e logo depois desperta para o que deve produzir de bom, de útil, de construtivo, e se empenhe na realização da sua liberdade de ser feliz. Cada momento constitui oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. Estamos fadados à felicidade, que conquistaremos mediante renovação e luta, pois somos todos filhos de Deus. Esse é o recado da Joana para nós. Na sequência, ouviremos o Dr. Homero, nosso dedicado dirigente da casa, compartilhando seu saber conosco para o nosso crescimento conjunto. Fiquemos todos com Jesus, que Deus o abençoe na sua fala. Boa noite a todos. Plagiando o nosso irmão Divaldo,
Boa noite, irmãos do Ideal Espírita. Hoje nós vamos ler em um comentário sobre uma mensagem psicofônica do nosso irmão Bezerra de Menezes, pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que foi feita no dia 13 de novembro de 2010, em Los Angeles, nos Estados Unidos, após uma palestra do nosso irmão Divaldo. Ela é uma mensagem curta, mas tem algumas revelações que, para quem lê atentamente, pode incorporar novos aprendizados. Então, o que eu estou lendo, né, abrimos uma aspas, né, é o Dr. Bezerra, através de Divaldo. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. A sociedade terrena vive na atualidade um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se intercâmbio entre as duas esferas da vida. O que ele quer dizer com isso, né? Ele está dizendo que nós todos somos médiuns, todos recebemos influência do plano espiritual. Para quem não sabe, para cada um encarnado, nós temos uma média de 30 desencarnados por perto convivendo conosco. E agora nós temos uma quantidade enorme de espíritos, como ele aqui vai dizer mais para frente, que foram soltos. Eles estavam em cativeiro, séculos e séculos nas trevas. E agora, a partir dos anos 50, eles foram soltos para vir para a Terra, nascerem de novo e terem a oportunidade de poder escolher entre o bem ou continuar com os hábitos e costumes do passado. Então, por isso que ele chama de momento grave mediúnico, porque é uma sintonia que nós somos, que nós temos uma influência dinâmica, dia a dia, durante o sono e durante o dia. Então ele fala lá, de forma inconsciente, quer dizer, que você não percebe, você não tem consciência que você está sendo obsediado, subjugado, né? Ou você está sendo possuído por um ser que está ali do seu lado e é um ser espiritual. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura, quer dizer, esses são os espíritos que se encontram hoje em grande número na crosta e que convivem conosco no dia a dia. Cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenho proporcionado. Então, o que ele está dizendo aqui? Os espíritos que estão hoje aqui, na crosta da Terra, são esses que têm essas qualidades, né? Ou melhor, a falta de virtude e um número muito grande desses sentimentos. E eles cobram quem? Cobram todos nós. Porque nós fomos algozes dele. O que é o ser um algoz? É ter sido um carrasco, ter sido desumano, ter provocado uma aflição nesse ser que está aí e que demorou um tempo enorme, não foi uma encarnação não, 10, 15, 20, e que nos achou agora, nesse momento, encarnados aqui, nesse corpo, Homero, Nilza, Edna, Antônio, Cid, Miguel, e assim vai, nos encontrou no passado e vem nos cobrar com raiva, com ódio, com ressentimento. Então esse é o grupo de espíritos que nós estamos convivendo hoje. Por isso ele chama
de momento mediúnico grave, em que nós, inconscientemente, não temos condições de perceber. E ele vai dar aqui para frente um remedinho para nós nos aliviarmos dessa situação. Aí ele dá um alento, né? Espíritos nobres, voltados ao ideal de elevação humana, sincronizam com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. O que ele quer dizer? Os espíritos que já viveram na Terra, que se elevaram por próprio mérito e conquistaram uma elevação dentro do plano que nós vivemos, eles estão conosco. Então, eles estão voltando, já estão aqui, não precisa nem citar o Dr. Bezerra, e essa falange, essa caravana de espíritos. As obsessões campeiam de forma pandêmica. Então, a grande pandemia não é só o Covid. A grande pandemia é dos homicídios, dos suicídios, das intervenções, das dominações, como aqui foi lido, de pessoas para as pessoas, porque a obsessão não é só de desencarnado para encarnado. Ela acabou de ler aqui pessoas que se fazem de doente, passam por uma situação onde o julga, ou melhor, necessita de carinho, de cuidado e de dominação por parte de outra pessoa. É uma obsessão, encarnado para encarnado. E é que ele coloca essas obsessões, que ele chama de campeiam, que é campear, né? Distribuem-se, né? Cavalgam em todos aqueles que estão vivendo hoje no planeta. Então, eu não posso dizer que não tem ninguém que esteja sem obsessão. Pelo que eu percebo e o que eu leio, né, e o que a gente vê, todos somos obsediados de uma forma ou de outra. Mais graves, menos graves, dependendo da conduta em que nós temos na nossa vida e dos posicionamentos que a gente consegue se desenvolver. O que ele fala aqui? Essas obsessões, hoje, confundem com o quê? Todos os transtornos psicopatológicos. Então, a depressão, a angústia, essa ansiedade que o mundo está hoje, as pessoas não sabem esperar, melancolia, é pânico, desespero, inconformismo, insubordinação à vontade divina. Em relação ao corpo que recebeu, ao jeito de viver, à condição social onde está colocada. Então, toda essa contestação do mundo em que vive, da forma do que vive, e o inconformismo daquilo que tem, ou do que é, são fenômenos psicopatológicos associados a obsessões pandêmicas, que ele chama. Então você vê a gravidade do que nós estamos vivendo. Um mundo onde a gente vê, além da pandemia do Covid, que cada vez se alastra mais, aumenta a quantidade de irmãos desencarnados e daqueles que estão ficando com sequelas graves do próprio Covid, e aquelas perdas que estão passando para o plano espiritual, que hoje já passa mais de 3 milhões de pessoas no mundo. Então é assustador o que nós estamos vivendo. Sucede que a Terra vivencia neste período a grande transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Então isso não é uma revelação, todos nós já estamos avisados, né? Desde a doutrina espírita, né? Aonde consta, e cada vez mais nos últimos anos nós estamos sendo chamados, explicados através dos irmãos que têm esse poder de transmitir com amor, como é o próprio Manuel Filomeno de Miranda na sua obra Transição Planetária e agora no livro novo. Ele diz aqui: nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia. Lógico, nunca o mundo teve a facilidade de se tornar uma pequena aldeia onde se comunica com facilidade
em segundos, em qualquer parte do mundo, trazendo conhecimento, trazendo sabedoria, fazendo com que haja uma interação de todas as ordens em todos os lugares do mundo. Nunca houve um quadro desse no planeta em que vivemos. E ao mesmo tempo ele diz, tanta hediontez de sentimento e de emoções. O que é essa hediontez? Depravação. O mundo está imundo, está repulsivo, causa nojo para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente observa. Cria um antagonismo entre as pessoas pela sujeira, pela perversão do mundo em que vivemos, em qualquer lugar do mundo. É isso que ele está dizendo aqui. As glórias das conquistas do intelecto esmaece diante do abismo do quê? Que a gente vê? Crueldade, dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. O que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo tudo que foi uma criação divina através de um trabalho com o homem, desde o tempo em que ele caçava, passou a plantar, passou a viver em família, constituiu regras e normas dentro da família, da sociedade, passou a ter um monogismo com a família, a fidelidade do amor entre marido e mulher, o respeito em relação aos outros e regras e normas de conduta social, respeitando as circunstâncias da vida, entre cidades, países e a situação do mundo. Isso está praticamente deteriorado. É o interesse econômico ou de algum ditador que está desfazendo entre as pessoas também, exemplificando toda essa conduta moral, ética e de costumes da família. Então está faltando respeito, hierarquia, respeito à hierarquia, limites, respeito às regras e o conhecimento do que é belo, o que é bom, que são as coisas mais simples da família e do mundo que a gente vive. Isso se perdeu. E é o que ele está colocando aqui. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre, não apenas como látego, mas, sobretudo, como convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo, com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos o somos. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui para nós? Dor, sofrimento, não é apenas castigo, como a gente vê, não é apenas um flagelo, mas é um momento do quê? De refletir, de analisar, de ponderar. A dor é algo que nos eleva, se ela for aceita com resignação, com vontade de ultrapassar por ela, entendendo o porquê você merece, entre aspas, essas circunstâncias da sua vida. E ela serve como um momento do quê? Um propósito de você evoluir. Então a dor é um alerta, ela não é apenas um castigo, como ele coloca aqui, tá? Ela tem o propósito de te educar, de fazer você refletir sobre a situação que você está vivendo. É a perda pecuniária, é a perda de mentes da família, é uma situação em que você passou uma humilhação, é uma situação em que existe um sofrimento muito grande físico seu ou uma doença física. Qualquer situação onde te causa dor e sofrimento é um momento de reflexão e um propósito de evolução para cada um de nós. Doutor Bezerra está falando isso, né? Não sou eu, não. Fala-se sobre a tragédia do cotidiano, com razão. As ameaças de natureza sísmica a cada momento tornam-se realidade tanto de um lado como do outro do planeta. Quer dizer, são o que a gente sabe, né? Terremoto, maremoto, as circunstâncias que acontecem, né? No jeito que a gente vê. O crime
campeia solta e a floração da juventude entrega-se, com exceções compreensíveis, ao abastamento do caráter, às licenças morais e à agressividade. Nós temos notícias dos homicídios, dos suicídios e das perseguições individuais que assustam. Não estão sendo investigados, não estão sendo protegidos as pessoas que necessitam proteção. E a gente vê isso parece até que é uma ordem, né? Mas eu acho que é um desleixo de forma normal, em que a pessoa se conformou em verificar e ver e não sentir, ficar indiferente às circunstâncias de indignação, aonde você mostra algo de produção de bem para o outro. Isso se esqueceu, né? Então, a piedade, a compaixão, a ajuda, o alento desapareceu. E é isso que ele está dizendo aqui. E o que está acontecendo com os jovens, como ele coloca aqui? Abastardamento do caráter. O que é isso? Corromper-se, degenerar-se. Então, a juventude, como nós estamos vendo, está cada vez mais o quê? Corrompida. Lógico, tem exceções. Nós estamos falando aqui, né, na grande maioria das pessoas, daquilo que ele vê. E licenças morais, inclusive, para agressividade e execução. Então, estamos vendo o nosso presidente liberando armas, que dá posse para cada um ter 2 armas. Você pode andar armado com 2 Glock ou outras armas aí, né, semiautomática, no trânsito, na rua, onde você quiser. Você imaginou, daqui a pouquinho, 6 meses, 1 ano, uma fechada de carro, no outro, uma discussão, o que vai acontecer, né? Um tiroteio na sua frente, ou você no meio, ou você presenciando. É o que vai acontecer logo, logo. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo, olha lá, estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em caráter privado por muitos séculos. Da onde vem vindo esse povo que já está aqui? Das trevas. Não é nem umbral. Não é umbral. Umbral viemos nós, né? Esse é um vindo das trevas. São espíritos que estão ali milênios. Como é que ele coloca aqui, ó, tá? Hóspedes que ficaram em caráter privado por muitos séculos. Séculos são 100 anos, pessoal. Ele está dizendo aqui muitos séculos. Ficaram aprisionados. Então, aquele negócio, eu tenho livre-arbítrio. Eu vou para onde eu quero. O espírito faz o que quer. Ele tem o livre... Não é assim. À medida em que ele passa do direito e começa a ter, não tem direito de cobrança, porque não existe essa relação com o obsediado, ele é retirado, porque ele não tem o poder de decidir o que ele quer. Então, ele está lá preso, ele está aprisionado em cárcere, como você pode ver no livro Ação e Reação, né? Você vai lá, você lê quantos estão aprisionados, né, num plano superior, inferior ao nosso lar, aonde estão ali aprisionados e acorrentados, inclusive com animais tomando conta daquelas pessoas, né? Ou melhor, daqueles espíritos. Agora, esses que vieram das trevas, que ficaram lá séculos, eles recebem a oportunidade de voltarem, reencarnar, para o bem, ou optar pela loucura que se tem entregado. Quer dizer, o que nós vemos aqui hoje, a perversão do indivíduo de todas as formas. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio e do planeta, irão a exílios em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva. Então, esses espíritos que não aproveitaram a encarnação, vindo desse local, das trevas, eles retornarão se encarnando em planetas primitivos, não como o nosso, que está em regeneração, em evolução. E ele faz uma revelação aqui. Como nos aconteceu no passado.
Porque a ideia que eu tinha, não sei se é essa de vocês também, que eu sou um espírito terráqueo, né? Eu fui criado aqui, logicamente, por Deus, né? Por Jesus também, porque eu devo ter menos de 4, 5 bilhões de anos, e eu sempre vivi na Terra. E dentro do planeta, à medida que eu fui, 300, 400 reencarnações, eu sempre as fiz aqui no planeta Terra. E ele está dizendo que não. Que nós também fomos para o exílio. Nós também fomos para o planeta inferior. Ele está revelando aqui, ó, como nos aconteceu no passado. Ele está dizendo, os irmãos vão ser exilados para planetas inferiores, como nos aconteceu no passado. Então, nós também já fomos exilados. Lembrar disso aqui. Então, nós já tivemos oportunidades e nós já fomos e provavelmente voltamos para cá e temos chance de voltar de novo, né, para um exílio, se nós não cumprirmos aquilo que devemos fazer. Por outro lado, ele sempre dá, né, o alento, né? Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência, da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Quer dizer, os espíritos evoluídos que já passaram no planeta, estão em plano superior, estão voltando para o atendimento nesse processo de regeneração. Ao lado desses que estão aqui na crosta da Terra e são evoluídos, benfeitores de outra dimensão, quer dizer, em outros constelações, em outros planetas, como foi lá atrás, em Capela, né, na constelação do Cordeiro, outros estão vindo para cá, de outras constelações e de outros planetas, para se tornarem grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos, que são os algozes, da sociedade. Quer dizer, estão vindo os espíritos que estão evoluídos da própria Terra. E tem espíritos que vieram de outro planeta superior, que também estão reencarnando em número enorme para modificar essa situação que nós estamos vivendo. Aos médiuns, cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Aos dialogadores, cabe a honrosa tarefa de ser, cada um deles, psicoterapeutas de desencarnados, contribuindo para a saúde geral. O que é o dialogador, né? O médium já sabe, ele recebe o companheiro espiritual para dar a sua passagem, muitas vezes de angústia e de medo. E o dialogador é o outro companheiro que está aqui no dia da desobsessão, que conversa com o espírito e dá um alento, uma explicação, ou simplesmente o ouve para que ele possa compreender e desenvolver ao tempo. Às vezes não dá para revelar que ele está desencarnado, ele vai devagarinho, passa 1, 2, 3 vezes com o tempo, é que ele vai descobrir que ele já morreu, que ele está no plano espiritual. Esse é o dialogador, tá? Enquanto os médiuns se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em agonia, também têm suas dores diminuídas, o seu fardo de provas amenizadas, as suas aflições contornadas, porque o amor é o grande mensageiro da misericórdia, que dilui todos os impedimentos ao progresso. É o sol da vida, meus filhos, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noite da impiedade. Lógico, aquele que faz o bem voluntariamente ou involuntariamente, sempre vai ter um mérito dentro da balança da divina providência, diminuindo o seu sofrimento, atenuando as suas provas e as suas expiações. Isso é lógico, né? Isso é amor, como ele fala. Reencarnastes, irmãos, para contribuir em favor da nova era. Outra revelação, as vossas existências, todas, não aconteceram ao acaso, foram programadas. Então, todas as nossas reencarnações,
Você não veio por acaso, você programou. Houve uma programação espiritual para você nascer nessa família, para você viver essas dificuldades, para você passar pelas condições e você conseguir evoluir. Mais uma mensagem reveladora. Antes de mergulhar-te na neblina carnal, quer dizer, antes de você nascer, leste o programa que vos dizia a respeito e o firmaste. E você leu a cartilha de que o que você ia viver, aonde, o que você ia passar, que circunstâncias você ia viver. E você deu o assentimento, quer dizer, você deu o aceite seu para as provas e as glórias estelares. Quer dizer, você assinou, tá? Você acordou. Tem aquele ditado, né? Quando você faz um acordo, pode ser barato ou caro, mas é o acordado. Então, nós acordamos. Nós não temos reclamação para fazer da nossa vida. Nós concordamos, vimos, fomos alertados, fizemos o programa, certo? Não viemos por acaso e, ao mesmo tempo, chancelamos aquilo que a gente ia viver aqui, com todas as dificuldades e as coisas que nós iríamos passar. O Espiritismo é Jesus, que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Dai-vos as mãos. Ele está falando isso para os espíritas. Vale para todo mundo. Mas era uma palestra espírita, onde Divaldo havia terminado, e a mensagem final ficou para o Dr. Bezerra em psicofonia. Que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados. Eu posso ter uma opinião, a Nilza outra, a Imambra outra, mas não deve ter o confronto. Ele está dizendo, lima, pega uma lima e você lima a sua opinião. Quer dizer, tira as arestas, convive fraternalmente, mesmo com as diferenças de opiniões que podem acontecer. Que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundários diante das metas a alcançar. Porque tem pessoas que, por um atrito, por um pequeno desacordo, nem cumprimenta mais a outra pessoa, ou vira o rosto quando fala, ou não se designa a cumprimentar ou dar um bom dia. Então, ele está dizendo aqui, diferenças opinativas, lima, debasta, concorda, não precisa ser a mesma a sua opinião, mas vive em harmonia, respeitando ao outro. Não confrontar as pessoas, porque às vezes a pessoa não confronta, mas a pessoa só exterioriza aquilo, mas na verdade ela está dissimulando que ela não concordou. Então ela sabota, ela faz por trás. Então, pela frente, se vive bem, mas por trás, sabota a pessoa, fala mal, né? Fofoca. Então, destrói, porque não é simplesmente exteriorizado, mas é dissimulado. Então, essa é outra coisa que ele fala aqui. Para atingir metas, nós temos que ter concordâncias, não de opiniões, mas de ações dentro do amor. Você vê, é uma coisa importante. Você não precisa concordar, mas a concordância dentro do amor é importante. Sabemos das vossas dores que estão passando encarnados, porque também passamos pela terra e compreendemos que a névoa da matéria embaça o discernimento. Quer dizer, o viver, conseguir as coisas que nós precisamos, o comer, o dormir, o ter uma residência, o satisfazer as nossas necessidades materiais, o que ela faz? Embaça o discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade sensata de analisar as circunstâncias que vive. Então a gente perde, fica embaçado. Dificulta a lógica e dificulta a ação correta no bem. Mas ficais atentos, tendes compromissos assinados com Jesus.
Ele refere de novo. Mais uma revelação. Não é a primeira vez que vos comprometestes enganando e enganando-vos. Quer dizer, nós já comprometemos mais de uma vez e nós não cumprimos. Por isso que nós estamos nessa situação. Por isso que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Tá? Mas esta é a oportunidade final. Está grifado aqui, tá? É a oportunidade final, optativa, para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Quer dizer, você vai viver fugindo novamente, e você vai viver se enganando daquilo que você deveria fazer e você não o fez, ou você vai realmente pegar a última oportunidade que está sendo dada. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Reconhecemos que na luta cotidiana da disputa social, econômica, financeira e humana, do ganha-pão, esvai-se o entusiasmo, diminui a alegria do serviço, mas se permaneceres fiéis. Então aí vem a receita, né? A vida é dura, há trabalho, há sofrimento, há decepções, existem angústias que nos afligem, medos que passamos, mas se você permanecer orando, com as antenas direcionadas ao Pai todo amor, não vos faltará. Quer dizer, não, então, além de orar, do Evangelho, da vigilância do pensamento, do seu sentimento, da vigilância do comportamento que você tem consigo, com a família e com os outros, não faltarão inspiração, apoio. As forças morais vão te defender das agressões do mal, que muitas vezes vos alcança. Então, é aquilo que a dona Margarita falava, né? Tem um guarda-chuva nos protegendo. Você não vai se molhar, vai cair respingo em você. Vai respingar. Às vezes é um respingo um pouco mais forte, molha uma parte do corpo, tem que trocar o sapato, a calça, né? Mas você vai subsistir e vai passar por aquela circunstância. Se você manter a oração, se manter ativo na sua concentração do bem, nos posicionamentos da vida, rejeitar aquilo que realmente surge em você e que te leva para um outro caminho, que são os espíritos que estão nos intuindo, você tem atendimento e tem conforto e consolo do plano espiritual. Tende coragem, meus filhos, unidos, porque somos os trabalhadores da última hora. E o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. É aquela passagem, né? Aquele primeiro para a festa, né? Manda para trabalhar os primeiros, depois o último da 11ª hora ia ganhar o mesmo que a primeira hora, né? Então nós vamos ganhar o mesmo, né, do que aqueles que fizeram no começo, certo? Se assim fizermos. Cantemos a alegria de servir e ao sairmos daqui levemos impresso no relicário da alma tudo aquilo que ocorreu em nossa reunião de santas intenções. Que é o seguinte, o relicário é um cofre, uma urna, um depósito que você vai levar de tudo que você fez de bem, que tudo que você trouxe vai voltar para o plano espiritual, tudo aquilo que você fez aqui de amor e de atendimento. As dores mais variadas, os rebeldes, os ignorantes, os aflitos, os infelizes, e também a palavra gentil dos amigos que velam por todos nós. A alegria de servir o próximo. Confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Então essa é uma mensagem, eu achei importante trazer para nós, né? Ela está no site do Lar Bom Repouso, né? O Antônio já colocou lá já faz tempo, eu não tinha oportunidade de ter lido, e eu achei oportuna para mim, e eu acho que também é oportuna para todos nós, porque essas revelações, muitas vezes, elas fazem um bem para nós, porque elas nos dão um conforto. Que conforto?
de você não negar de novo. Você está compromissado, então você vai fugir de novo daquela circunstância? Você assinou, está acordado, você acordou. Então você vai o quê? Fazer o quê? Você vai repudiar aquele acordo que você fez pelo preço que você foi pagar? Você fechou o acordo. Você se colocou à disposição para fazer aquilo. Existe um contato prévio com você. Você foi avisado. Você se comprometeu. Você leu. Você assinou. Não tem o que fazer. Como é que você vai negar aquilo que você já aceitou e firmou um contrato? É isso que ele está dizendo aqui. Vocês já negaram, vocês já se enganaram. A vocês e a nós, né? Que ele coloca ali, né? Então é exatamente essa oportunidade. Eu acho que a casa está muito... A oportunidade que o Lar Bom Repouso, esse centro espírita, nos dá sobre a nossa reflexão e esclarecimento. É difícil encontrar um lugar que fala tão claramente, né? Quem teve a oportunidade e a felicidade de ouvir aqui às terças-feiras a palestra pública, onde a nossa irmã Marguerita trazia, através da psicofonia, espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, Albert Schweitzer, André Luiz, Pai João, um grupo grande de espíritos. Toda semana, o Dr. Albert Schweitzer abria a sessão e o Pai João, e a mensagem sempre foi essa. A mensagem sempre foi de você confiar, de você se transformar, de você procurar ajudar, e com essa evolução que ele está pedindo aqui, e implorando, na verdade, né? Porque essa mensagem não é única de Dr. Bezerra. É só ler essa que está lá fora, que foi no sítio Dona Marguerita, em 1992. Ela é muito mais profunda do que essa aqui. Essa tem revelações, mas ela é mais curta no conteúdo do que aquela que está ali no quadro que o José afixou ali. Então é um chamamento para todos nós. Às vezes o nosso coração, a nossa alma entra num desalento para as oportunidades, para as circunstâncias de vida, e esse chamamento contínuo e constante, ele nos conforta, ele nos estimula e nos dá condições para que a gente possa prosseguir, cada um dentro da sua faixa de idade, do seu conhecimento, da reflexão que faz daquilo que deve seguir. Por isso nós hoje fizemos essa leitura dessa mensagem psicofônica, relembrando em 2010, 13 de novembro, do nosso irmão, psicofonia dele, de Valdo Pereira Franco e de Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Somos poucos encarnados, mas com certeza muitos desencarnados. Sabemos isso por informações espirituais anteriores da nossa irmã Marguerita, dos espíritos que aqui vinham, como foram citados, dessa falange enorme de espíritos que são aqui trazidos, além de ouvir aquilo que aqui é dito, para sentir o amor que exala dessa casa, daqueles irmãos que aqui se hospedam, que dão a oportunidade desse intercâmbio de aprendizado, aonde o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egocentrismo, a minha indiferença possa ser trabalhada com esses com que aqui convivo e que me ensinam, e a todos aqueles que aqui vêm na casa. Essa oportunidade é única e nós somos gratos aos fundadores dela, irmãos saídos do Irmã Itália, em que 1964, em 23 de maio,
fundaram uma casa de amor e de caridade, com muita dificuldade econômica, trabalharam muito, se doaram, abnegados, com dificuldades, que só eles sabem o que passaram, para poder, devagarinho, abrigarem esses inúmeros irmãos que aqui já se hospedaram. Hoje já passamos de 31 mil irmãos que aqui já se hospedaram. Alguns por um dia, outros por longos anos. Receberam carinho, atenção, amor, alimento. Foram acolhidos por aqueles irmãos voluntários e aqueles que aqui trabalham. Então, o nosso agradecimento, mais uma vez, a José, a Marguerita, esses irmãos que aqui trabalharam, desde a sua fundação, ao plano espiritual, que é o verdadeiro direção, manutenção, composição dessa casa de amor e de caridade, e que nos abriga, que nos acolhe e que nos dá oportunidade. Uma casa como essa, um ponto de luz nas trevas onde vivemos, é um conforto, é um trabalho de educação que aqui recebemos, de modificações dos nossos costumes, e induzindo para que possamos diminuir os nossos defeitos e que, ossá, uma virtude qualquer que a gente possa ter, aprendendo a amar por muito pouco o nosso próximo, Senhor. Vamos pedir por todos que estão com os nomes sobre a mesa, no pensamento de todos nós, aqueles que não puderam vir no dia de hoje, aos hóspedes dessa casa, aqueles que aqui trabalham, a todos esses que estão desencarnando no plano, indo para o plano espiritual, através de todas essas enfermidades infecto-contagiosas e outras, que sabemos é um número enorme que desencarna por segundo, e que tem que ser acolhidos pelos mensageiros do Cristo, Senhor. Então, o nosso pedido, a nossa oração vai em direção a todos que se encontram enfermos, doentes, do corpo e da alma, de todas as enfermidades, e o nosso agradecimento ao plano espiritual, a Jesus e a Deus nosso Pai. Ouvindo a prece proferida pelo verbo do Zé Carlos Corsi, vamos dar por encerrado nossos trabalhos da noite, Senhor. Vamos em paz. Pai nosso que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. E este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles
que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados. Aos hospitais, onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até aos dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. Que assim seja.